Glória a Deus. Meus irmãos, a paz do Senhor a todos. Amém. Que bom poder estarmos na casa de Deus, para juntos reunidos, adorar a Deus no culto da comunhão cristã e poder olhar essa mesa, ver aqui o símbolo do corpo de Jesus, o corpo que foi moído pelas nossas transgressões. E nós estamos aqui hoje para agradecer ao Senhor, porque podemos vencer mais uma vez e poder aqui prestar um culto de adoração a Deus. Amém? Glória a Deus. Quantos vieram prestar um culto de adoração a Deus? Diga amém. Abra sua Bíblia no livro do profeta Isaías, capítulo 53, a partir do 3º versículo até o 7. Foi lido já essa palavra e nós vamos estar na mesma linha do nosso irmão evangelista, irmão Misael, que fez essa leitura. E nós vamos falar sobre esse texto nessa noite. Livro do profeta Isaías, capítulo 53, a partir do 3º versículo até o 7. Glória a Deus. Ele é desprezado e rejeitado dentre os homens, homens de dores, familiarizados com a tristeza. E nós escondemos dele nossas faces igualmente, e ele foi desprezado e nós o tivemos por nada. Certamente ele tem carregado nossas tristezas, elevado as nossas dores. Contudo, nós o consideramos atingido, ferido de Deus e afligido. Porém, ele foi ferido por nossas transgressões. Ele foi esmagado por nossas iniquidades. O castigo de nossa paz estava sobre ele. E pelos açoites que o feriam, nós somos curados. Todos nós, como ovelhas, temos nos desviados, nos afastado, cada um para o seu próprio caminho, e o Senhor tem posto sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e foi afligido, contudo ele não abriu a sua boca. E ele é trazido como um cordeiro para o matadouro, e como uma ovelha muda perante os seus tosqueadores está, e assim ele não abriu a sua boca. Amém, queridos? Essa palavra, em uma palavra textual para um culto de Santa Ceia, como eu disse, um culto a qual nós viemos para lembrar da morte do nosso Senhor Jesus Cristo. E o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, no capítulo número 11, no versículo 24, ele diz, quando ele recebeu a visão do Senhor, recebeu dos céus, e ele disse: fazer isto em memória de mim. Em memória, essa palavra se encaixa para alguém que esteve morto, mas ressuscitou. Em memória é para alguém que se foi e não volta mais. E é em memória que nós estamos aqui nessa noite. Porque ele morreu, mas ele ressuscitou ao 3º dia. Livro do profeta Isaías, conhecido como o livro do profeta messiânico. Esse homem a qual Deus confiou a responsabilidade de ser um dos anunciadores da vinda do nosso Cristo sobre a humanidade, levantando ele 700 anos antes de Cristo, com profecias futuras que iria acontecer. Esse homem, ele tem o título como profeta messiânico. Uma curiosidade é que quando a gente olha o livro do profeta Isaías, a gente vê 66 capítulos, e o livro chamado Bíblia Sagrada contém 66 livros, e alguns dos teólogos, historiadores, nos fazem uma pequena comparação como se fosse um mini exemplar da Bíblia Sagrada. Quando olhamos para o ministério da vida desse homem, um homem chamado para ser profeta para aquela nação, ele tem o seu ministério dividido em 3 partes. A primeira parte se divide do capítulo 1 ao capítulo de número 5.
aonde você relata e você vai ver a história, nos conta sobre os 15 ais que o profeta Isaías profetiza para aquela nação. A escolha de Deus para o profeta Isaías era de anunciar a sua palavra, a sua mensagem futura para aquele povo. E do capítulo 1 ao capítulo número 5 você encontra os 15 ais. Palavras bruscas, palavras doídas, palavras que chegavam àquele povo e muitas das vezes era rejeitado. No capítulo número 6, após uma linda história, a história começa a nos reverter dizendo que ele é conhecido até o capítulo de número 40 como o profeta maior. E então do capítulo 40 ao 66 ele então se refere a maioria dos capítulos falando sobre a vinda do Messias. E então ele é conhecido como o livro do profeta messiânico, aquele que profetizou sobre a vinda do Messias para uma nação. Quando olhamos o papel de um profeta, nós vemos que junto com ele tem que alcançar na sua mensagem o tríplice propósito, junto com a exortação a qual Deus dá, junto com a boca desse profeta também tem que sair uma palavra de edificação. E da mesma boca que exorta que você é edificado, é a mesma também que o Espírito de Deus usa para consolar a sua vida. O profeta Isaías apenas focado e olhando as coisas no horizontal, olhando a dificuldade daquele povo, recebendo as mensagens divinas e profetizando para o povo, a única coisa que ele conseguia era profetizar palavras bruscas e palavras duras. Mas o chamado que Deus confiou na sua vida, o chamado, a palavra que Deus dava para ele não era apenas para profetizar sobre os ais. Deus também queria levar ele como voz profética sobre aquela nação. Uma nação que sairia do exílio após 70 anos. Uma nação que precisava ouvir o novo de Deus. E isso não estava acontecendo. E então Deus tem as suas formas de nos levar a viver o propósito que Ele quer. E uma das formas de nós vivemos o propósito da forma de Deus, como Deus quer, muitas das vezes Deus permite a perca ao nosso derredor, para entendermos qual é o propósito de Deus sobre nós. O profeta Isaías, conta-se a história no capítulo número 6, que tinha um homem que era de orgulho da sua família, um homem chamado Uzias. Esse homem era o orgulho daquela família, um homem que era rei daquele lugar. E a história conta que o convívio do profeta junto com o rei era o melhor possível, era a melhor forma. E então a história nos conta no capítulo número 6 que esse profeta ele tem uma perca dentro da sua casa. A Bíblia diz: no ano em que morreu o rei Uzias, o profeta Isaías começa a se proferir, dizendo que ele conheceu o que ele não conhecia, o que talvez as suas palavras antes que ele trazia não conhecia a realidade. Quando a perca chegou na sua casa, ele conheceu a glória de Deus. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado no alto e no sublime trono. E eu vi, aleluias, a glória e a Shekinah de Deus, aleluias. Existem processos que a gente passa que você não entende, mas Deus te trouxe aqui para falar contigo, para dizer para você que existem propósitos a ser revelados atrás desses processos de dores, de percas e muitas das vezes de desprezo. É porque Deus ele quer fazer você conhecer coisas grandes. Aleluia. Ele viu o Senhor assentado, ele conheceu a glória. Mas era profeta, pregava, claro, mas não conhecia a glória. E quando ele conhece a glória de Deus, uma das atitudes que ele faz é
carregando o título como profeta palaciano, do capítulo 1 ao capítulo número 5, a história nos fala que a perca do bem familiar que eles tinham, que era o rei, fez ele descer do palácio. E quando ele desce do palácio, ele começa a ganhar um título diferente. E aqui eu vejo que a matemática de Deus, ela é diferente do que a do homem. A matemática de Deus é quando você perde, é quando você desce que você começa a ganhar. A matemática do homem é diferente. Enquanto você está no palácio, enquanto você está em grandes lugares, enquanto você está tendo visibilidade, você é um. E a matemática de Deus na vida de Isaías foi diferente. Perdeu alguém, desceu do palácio, ganhou o título de profeta maior. Ele começa então a profetizar para aquele povo. Mas uma das coisas que me chama a atenção é que, para Isaías conhecer a verdadeira glória de Deus, o Senhor permitiu uma situação de perca na sua vida, mas partiu dele uma decisão de parar apenas de olhar para o horizontal e começar a olhar para o vertical. Porque a palavra diz que quando ele olhou para cima, ele viu a glória de Deus. Existe um tempo preparado por Deus para você descobrir essa glória que tem preparada pela tua vida. Mas existe também uma senha, e essa senha é parar de olhar apenas para os problemas dos verticais e mudar a visão para o horizontal, aonde nós olhamos só para Cristo. Aleluias. Nessa noite eu vim aqui para adorar a Deus, porque eu vim aqui para prestar o meu culto para, aleluias, para vertical, para cima. Não importa quem canta, não importa quem prega, não importa quem vai estar, eu vim aqui para adorar a Deus. Aleluias. Quando paramos de olhar apenas para o horizontal e viremos a nossa visão para o vertical, nós encontramos o que nós não conhecemos. E é uma realidade que precisamos entender. E esse profeta, ele começa então a profetizar. E do capítulo 6 ele ganha o título do profeta maior e começa a pregoar mensagens para um povo que sairia do exílio. A partir do capítulo 40 ele começa a se pronunciar como o profeta que falava sobre o Messias. Capítulo 42 ele começa a falar da forma que esse Messias seria. E esse capítulo do Isaías 53 é um dos capítulos mais amados e talvez mais lidos das Escrituras Sagradas, porque Isaías dá o testemunho da missão que Jesus Cristo viria para essa terra. Esse capítulo contém a forma que Jesus iria se manifestar para aqueles que o esperavam. E o que me chama a atenção é que esse capítulo ele nos fala que Jesus não viria para se pronunciar, não viria para o seu povo com espada, com guerra, não viria para o seu povo com discurso de vingança, mas viria para o seu povo de uma forma diferente, uma forma humilde e sofredora. A Bíblia diz no versículo número 5, dizendo que ele foi ferido pelas nossas transgressões e pelas nossas iniquidades. Mas antes, no versículo número 4, fala uma das missões que Cristo veio sobre essa terra para realizar para o seu povo. Essa missão que talvez a medicina não tenha a resposta certa para você, que talvez os teólogos ou talvez os doutores não tenham a resposta para te dar, mas aqui existe algo, uma das missões que Jesus veio sobre essa terra, e Ele está aqui para realizar na vida de alguém nessa noite. Ele veio para curar as nossas feridas e as nossas dores. Vivemos uma humanidade, pessoas que estão sendo tomadas por feridas, e essas feridas têm gerado dores. Se você entrar dentro de um leito de hospital,
Existem muitas pessoas enfermas, de cama, porque as dores foram causadas pelas feridas. E que ferida é essa? A ferida que Isaías estava falando, que a especialidade de Jesus são as feridas da alma. A primeira coisa que ele se refere, ele diz: ele virá, será desprezado, virá de uma forma humilde, mas a missão dele primeiro é curar o seu interior, é curar a sua alma, é curar o seu coração, é curar a sua ansiedade, é curar o seu medo, é curar, aleluia, as suas frustrações. Porque diante destas palavras que eu falei aqui, dessas situações, tem causado dores em vidas, e as dores têm levado pessoas aos túmulos, e dores têm causadas no meio da igreja do Senhor, que não são tratadas por causa das feridas. Mas nessa noite eu quero profetizar uma palavra de Deus para você nessa noite. Jesus está aqui para alcançar e sarar a ferida de alguém nessa noite. Que garantia que você me dá? Nessa noite Jesus tem um vinho preparado, aleluias. Aquele vinho que foi o primeiro milagre que ele transformou na Caná da Galileia. Chegando na situação de um casamento, de um casal desesperado, ele chega para trazer o vinho. Que vinho era esse? O vinho da alegria, aleluias. Nessa noite Deus te trouxe nesse culto de Santa Ceia para dizer para você: não importa a situação que chegou até aqui, não importa a forma que adentrou nesse lugar, o que importa é que a situação que ele quer fazer é derramar vinho novo sobre a tua vida, sarar tuas feridas e te colocar de pé novamente para você viver as promessas que ele tem sobre a tua vida. Se coloque sobre os pés nessa noite. Tem muita gente procurando a cura do corpo sem procurar a cura espiritual. E a primeira coisa que ele disse que ele viria, o testemunho do profeta Isaías, a missão era curar as feridas e depois as dores. Não sei como você chegou aqui nessa noite. Talvez o seu corpo pode estar doendo por situações de uma enfermidade que você não sabe de onde veio, que pode estar sendo causado por feridas que precisam ser tratadas. E se tem uma coisa que trata feridas, é como o bom samaritano, é só derramando óleo para ser curado. E esse óleo é o Espírito Santo de Deus, e ele está aqui nessa noite. E eu quero saber nessa noite se tem alguém em nosso meio que você ainda não tomou uma decisão de receber Jesus como Salvador da sua vida. Ou talvez você parou no meio da caminhada por decepções, por feridas causadas. E o Senhor te trouxe aqui nessa noite para te abraçar novamente e para dizer para você: eu tenho óleo sobre a tua vida. Primeiro eu tenho óleo, depois eu tenho vinho. Aleluias. E se você está aqui nessa noite e queira tomar essa decisão, eu quero conhecer você. E com um sinal com a sua mão, eu vou poder estar orando por você. Aleluias. Tem alguém em nosso meio que deseja tomar essa decisão pela parte do Senhor? Talvez você esteja perto de alguém que precise tomar essa decisão de receber Jesus como Salvador da sua vida. Tem alguém na galeria? Talvez é a primeira vez que você está aqui. O Senhor Jesus, Ele quer derramar o óleo e quer distribuir o vinho da alegria sobre a tua vida. Não tem. E eu quero convidar você nessa noite a estar colocando nas mãos de um homem chamado Espírito Santo. Alabashura Bacai. Eu sinto o Espírito Santo visitando vidas aqui nessa noite. Tem vidas que precisam de óleo aqui nessa noite. Esse óleo é para curar tuas feridas. E depois que Ele curar tuas feridas, Ele vai derramar o vinho sobre a tua vida. E nessa noite Ele te trouxe aqui para derramar esse óleo sobre a tua vida. Se você puder colocar a mão no seu coração
e orar junto comigo nessa noite, entendendo que esse Messias que veio sobre a terra, ele veio com esse objetivo de trazer cura para a tua alma espiritual. Aleluias, aleluias, aleluias. Glória a Deus, aleluias. Alguém pode acompanhar essa irmã aqui na frente? Aleluias, o Espírito Santo está aqui nessa noite. Aleluias, glória a Deus, aleluias. Tem mais alguém aí nessa noite que queira tomar essa decisão com o Senhor? O Senhor te trouxe na casa que tem óleo e tem vinho para a tua vida. Lá fora você não encontra. Talvez você está dizendo: o que é essas lágrimas nos olhos? O que é esse arrepio no meu corpo? É o Espírito Santo, dono do óleo, que está presente aqui. E Ele está tocando na tua vida para mudar a tua história nessa noite. Tem um pedido de oração pela Elermide Oliveira. Nós não conhecemos, mas o Senhor conhece. E eu convido você a orar comigo nessa noite. Espírito Santo, como é bom poder sentir tua presença nesta casa nessa noite. Espírito Santo, eu sei que tu está presente aqui, porque nós podemos sentir a tua brisa nessa noite. Espírito Santo, eu sei que o Senhor está aqui nessa noite, porque eu já pude sentir a tua presença no chegar aqui nesse culto nessa noite. Espírito Santo, aquele que conhece cada coração, aquele que conhece cada um que está aqui, Senhor, cada família representada, Pai, visita o coração dele, visita o coração dessa mulher nesta noite, Senhor, que as feridas da alma possam ser alcançadas no tocar do pão e no tomar do cálice nessa noite, oh glórias. Se tiver alguém enfermo espiritualmente, que no tocar, Senhor, nesta noite, possa ser renovado pelo Teu Espírito, possa ser tocado pela Tua presença, ó Pai. Espírito Santo, nós queremos Te agradecer, porque mais um mês nós vencemos pela Tua graça e pela Tua misericórdia de poder estar na Tua casa. E nessa noite podemos ceiar com alegria e podemos testificar, Senhor, até que o Senhor venha buscar a sua igreja. Assim nós oramos numa só fé nessa noite e agradecemos o Teu santo nome. Amém, amém, amém.